Então, pessoal, vamos à nossa correção do TD de Matemática do 9º ano. Primeira questão, ele quer apenas que você escreva as potências na forma de raiz, tá bom? Então, não esqueçam que o expoente fracionário, o numerador é o expoente do radicando e o denominador é o índice da raiz. Bom, então é só colocar o 3 como índice, colocar 4 ao quadrado. Aqui, se você quiser dar uma simplificada, você pode escrever 4 como 2 ao quadrado, multiplicar os índices, os expoentes aqui, propriedade das potências, e fazer grupos com o 3. Eu estou simplificando, tá bom? Estou pegando o expoente 4 e fazendo grupos com o 3, que é o meu índice. Então, expoente igual ao índice vai sair da raiz, vai ficar 2 vezes a raiz cúbica de 2. Essa é a resposta do item B, simplificado. Tá? Se você parou aqui, também não tem problema. Se ele quer só que escreva na forma de radical, está escrito. Se fosse simplificado, teria que vir até aqui. Aqui, além do expoente ser fracionário, ainda é negativo. Né? Nós sabemos que a função do expoente negativo é inverter a base. Então, aqui ficaria 1 sobre 8 elevado a 1 meio. E aí você vai escrever como raiz 1 sobre 8. Bem, essa aqui é a resposta. Se você quiser, você também pode dar uma simplificada, né? Colocar uma raiz para cada. Como a raiz de 1 é 1 mesmo, e 8 não tem raiz, mas dá para simplificar, eu posso pegar o raiz de 8 e escrever como 2 a terceira, e fazer grupos com 2, e encontrar para a raiz de 8 o número 2 raiz de 2, né? Alguns até já sabem esse número de cor, tá? Eu vou parar por aqui, porque ainda não foi ensinado a racionalização. Bom, então a resposta simplificada é essa última aí. Bem, próxima questão. Calcule as raízes indicadas. Bem, aqui pode ser feito de várias maneiras. Né? Nós temos aqui raiz quadrada de 4 sobre 9, a elevado a 2, b elevado a 4. Se você prestar atenção, todos os números e letras que eu tenho aqui, eu posso fazer grupos com 2, tá? Isso quer dizer que todo mundo vai ser cancelado com o índice da raiz. Então, isso aqui vai dar 2 sobre 3 vezes A, B vezes B, B ao quadrado. Ou, simplesmente, você pode dividir o expoente pelo índice. Né? 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1, e a raiz de 4 e a raiz de 9 estão ali. Tá? 1024... é bom que vocês saibam que é 2 elevado a 10. Então, ou você faz grupos com 5, né? Como meu índice é 5, eu posso fazer grupos com 5. Ó. 5 aqui, com mais 5 fazem os 10, o x à quinta, o y à quinta e outro y à quinta. Como todos aqui têm expoente igual ao índice, vão sair da raiz. Sai da raiz de 2 vezes 2, vezes x vezes y, que dá 4xy ao quadrado, tá? Ou simplesmente você divide o expoente pelo índice. 10 dividido por 5 dá 2, 5 dividido por 5 dá 1, e 10 dividido por 5 vai dar 2, né? Vai dar 2 elevado a 2, que eu escrevi ali como 1, 4, tá? Na letra C, posso fazer também isso, ó. 6 dividido por 3 vai dar A elevado a 2, e o B, 3 dividido por 3 vai dar 1. E terminou. Vamos ao próximo. Questão 3, a mesma coisa, só que agora os expoentes e os índices não são. Então sempre vai sobrar alguém dentro da raiz, tá? Então a letra A, nós temos raiz quinta de A elevado a 10, que eu vou fazer grupos com 5. Ok? E o x é elevado a 1. Só quem vai sair da raiz são esses dois fatores a's. E quem vai ficar dentro da raiz quinta é um x. Na letra B, nós temos a raiz cúbica de o a quarta. Então, eu posso fazer 3 mais 1, 4. O b a quinta, eu posso fazer 3 com mais 2
fecho 5, né? E aí aqueles que têm expoente igual ao índice vão sair da raiz. Aqueles que têm expoente menor do que o índice vão continuar dentro da raiz. Essa é a resposta simplificada. Quando for número, é bem mais trabalhoso, né? Você tem que pegar o 452 e fatorar, tá bom? Por 2 vai dar 216, por 2 vai dar 108, por 2 dá 54, que por 2 dá 27, que por 3 dá 9, que por 3 dá 3, e por 3 finalmente vai dar 1. Ok? Como o índice aqui é 3, eu tenho que fazer grupos com 3. Isso vai ficar raiz cúbica de 2 à terceira vezes 2 vezes 3 à terceira. Aqueles que tiverem expoente igual ao índice vão sair da raiz. Aquele que não tiver expoente igual ao índice vai continuar dentro da raiz. Então isso aqui dá 6 raiz cúbica de 2. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Quarta questão. Efetue. Bem, quando você está somando radicais, é a mesma coisa que somar uma adição algébrica, né? É como se fosse 3x mais x menos 6x. Então você vai somar apenas os termos semelhantes. 3x mais x dá 4x, menos 6x dá menos 2x. É a mesma coisa com as raízes. 3 raiz de 5 mais 1 raiz de 5 dá 4 raiz de 5. Menos 6 raiz de 5 vai ficar menos 2 raiz de 5. Tá? Aquele que não tiver número na frente você bota 1 para não esquecer. Então aqui eu vou ficar com esses dois são opostos, dá para cancelar da mesma forma que seriam se fossem letras, e eu vou fazer apenas 5 raiz quinta de 3 mais 1 raiz quinta de 3, que vai dar 6 raiz quinta de 3. Acabou. 63. 63, se você simplificar o 63, por 3 dá 21, por 3 dá 7, que por 7 dá 1, 3 ao quadrado vezes 7, que na forma de raiz vai sair o 3 da raiz, vai ficar 3 raiz de 7. Então aqui eu tenho 4 vezes raiz de 63. Raiz de 63 ficou 4 raiz de 7 menos a raiz de 7. Tá? Então isso aqui eu vou ficar com 12 raiz de 7, a multiplicação do 4 pelo 3, menos 1 raiz de 7. Né? 12 menos 1 vai ficar 11 raiz de 7. Ok? Fazendo a mesma coisa com o 12. Quando você fatorar, você fica com 2 ao quadrado vezes 3. O 75, quando você fatorar, você fica 3 vezes 5 ao quadrado. O 108, quando você fatorar, você vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Vamos fazer aqui o 108. Ó. Por 2, 54. Por 2, 27. Por 3, 9, por 3, 3 e por 3, 1. Fazendo grupos com 2, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e o último fator sendo apenas o 3. Ok? Apagando aqui. E agora vamos dar uma simplificada aqui. Esse 2 vai sair da raiz quadrada, esse 5 vai sair da raiz quadrada, e esse 2 e esse 3 vão sair da raiz quadrada. Tá? 2 vezes 3, 6. Estou colocando logo o resultado. Agora é só fazer a soma. 2 mais 5, 7. 7 mais 6, 13 raiz de 3. Ok, pessoal? Vamos à próxima questão. Quinta questão, encontre o perímetro das figuras. Lembrando que o perímetro nada mais é do que a soma dos lados. Então, 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 3, tá? Não esqueça que aqui tem outro lado que mede 2 raiz de 3 e lá em cima tem outro lado que mede 3 raiz de 3. Totalizando 10 raiz de 3. Ok? A letra B é um perímetro também, só que as raízes não estão simplificadas. Primeira coisa que você vai fazer é simplificar essas raízes. Como? Fatorando, tá? Então, 8 é 2 ao quadrado vezes 2. 18 é 2 vezes 3 ao quadrado, tá? Eu estou fatorando aqui, já fatorei esses números, então eu vou colocar aqui apenas os resultados. Ó.
32 é 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Cancelando os expoentes com índice em cada raiz, né? Aqui vai sair o 2, aqui vai sair o 3, e aqui vão sair esses dois números 2, ou seja, vai sair 4 raiz de 2. Agora, somando os coeficientes, 2 mais 3, 5, 5 mais 4, 9 raiz de 2. Okay? Mais uma questão simplificada e finalizada. Lembrem-se sempre de simplificar as raízes que tem um radicando um número muito alto. Certo, pessoal? Vamos à próxima. Vamos lá, letra A, nós temos aqui 5 vezes raiz de 28, é 2 ao quadrado vezes 7. Menos 3 vezes a raiz de 20, 2 ao quadrado vezes 5. Menos 2 vezes raiz de 63, é 3 ao quadrado vezes 7. Mais 2 vezes a raiz de 45 é 3 ao quadrado vezes 5. Então, saindo o 2 da raiz, vai sair nesse outro também o 2 da raiz, vai sair nesse outro aí o 3 da raiz, e no último também vai sair o 3 da raiz quadrada, porque eles têm expoente igual ao índice, ok? Aqui o primeiro fica 10 raiz de 7, aqui vai dar 6 raiz de 5, aqui vai dar menos 6 raiz de 7, e o último vai dar 6 raiz de 5. Como esses dois são opostos, vamos cancelar. E 10 menos 6 vai me dar 4 raiz de 7. Ok, pessoal? Letra B, mesma linha de raciocínio. Vou pegar cada um dos itens e vou simplificando. Raiz de 8, eu vou escrever como 2 ao quadrado vezes 2, fatorando. Raiz de 18 fica 2 vezes 3 ao quadrado. Raiz de 50 é 2 vezes 5 ao quadrado. E raiz de 72, se eu fatorar 72 por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então isso aqui dá para fazer 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado. Todos esses que têm expoente igual ao índice vão sair da raiz e vai multiplicar o número que tem lá fora. Então vai sair o 3, vai sair o 5 e nesse último vai sair o 2 e o 3, que eu vou colocar logo o 6. Bom? Então vamos lá, 8 raiz de 2, aqui vai dar 10 raiz de 2, aqui vai dar 39 raiz de 2, aqui vai dar 75 raiz de 2 e aqui vai dar 54 raiz de 2. E agora é só somar esses números aqui. Então, 8 menos 10 menos 2, mais 39 mais 37, menos 75 menos 54, isso aqui vai dar menos 92 raiz de 2. Ok, pessoal? Vamos ao próximo, letra C. Letra C, novamente, eu tenho ali ó, 6 raiz de 45, 45 é 3 ao quadrado vezes 5, menos 12 vezes raiz de 48 é 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado vezes 3, mais 6 vezes raiz de 108, que já foi feito hoje, né? 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3. Menos 10 vezes a raiz de 20, que é 2 ao quadrado, vezes 5. Simplificando esses números, o 3 vai sair da raiz, o 4, né? 2 vezes 2, 4, vai sair da raiz, o 6 vai sair da raiz e o 2 vai sair da raiz. Finalizando aqui as contas, eu vou ficar com 18 raiz de 5, menos 48 raiz de 3, mais 36 raiz de 3, menos 20 raiz de 5. Somando apenas os termos semelhantes, eu vou ficar com menos 2 raiz de 5, menos 12 raiz de 3.
Letra D tem números altos, então vamos fatorar os números altos, né? 96 por 2 vai dar 48, por 2 vai dar 24, por 2 vai dar 12, por 2 vai dar 6, por 2 vai dar 13 e por 3 vai dar 1. Então, fazendo o grupo com 4, eu vou ficar com raiz quarta de 2 à quarta vezes 2 vezes 3. Fazendo com o número 486, por 2 vai dar 243, que agora só vai dar por 3. Por 3 vai dar 27, por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Fazendo grupos com 4, isso vai me dar raiz quarta de 2 vezes 3 à quarta. O 6 não dá para simplificar. E o 243, se você prestar atenção aqui, já está feito, né? Vai ficar apenas 3 vezes 3 à quarta, não vai ter o 2. Esse que tem expoente 4 vai sair da raiz e dentro da raiz quarta vai ficar 2 vezes 3, 6. A mesma coisa nesse outro, vai ficar raiz quarta de 2 vezes 3, 6. Menos 2 raiz quarta de 6, mais 9 e vai sair um 3 raiz quarta de 3. Bem, multiplicando aqui os termos que ainda faltam ser simplificados, aqui vai dar raiz cúbica de 4 raiz quarta de 6, menos 2 raiz quarta de 6, mais 27 raiz quarta de 3. Esses dois são opostos, dá para cancelar, então vai sobrar 3 raiz quarta de 6, mais 27 raiz quarta de 3. Não dá para somar, não dá para simplificar. Resposta final. Mais uma simplificação. Nesse caso aqui, como os expoentes podem ser simplificados com os índices, né? Vai sair da raiz, vai ficar menos y raiz quarta de a ao quadrado, menos, dentro do parênteses, não sai, vai ficar y, raiz sexta de a terceira, depois eu simplifico de novo, e aqui esse 10 vai sair da raiz, vai ficar y, raiz décima de a quinta. Bem, eu já tirei os fatores que eram maiores, os expoentes que eram maiores do radical, agora eu vou só simplificar. No caso, cada um deles eu posso dividir o expoente com o índice. Ó, aqui dá para dividir por 2, enquanto que aqui dá para dividir por 3, enquanto que aqui dá para dividir por 5. Ok? Então eu vou ficar no primeiro com menos y, fechar o parênteses aqui, né? 4 dividido por 2 vai dar 2, e 2 do expoente do a dividido por 2 vai dar 1. Menos. Mesma coisa aqui dentro do parênteses, o 6 por 3 vai dar 2 e o 3 por 3 vai dar 1. Menos. A mesma coisa nesse outro aqui, o 10 por 5 vai dar 2 e o 5 por 5 vai dar 1. Como esses dois aqui são opostos, vai sobrar apenas o que está lá fora, menos y raiz de a. Pessoal, vamos ao próximo. Questão 8 diz o seguinte: efetue as multiplicações. Na primeira nós temos raiz cúbica de 25, que eu vou escrever como 5 ao quadrado, e raiz cúbica de 15, que eu vou escrever como 3 vezes 5. Como essas duas raízes estão multiplicando-se, você pode escrever o produto das duas. Colocando os fatores 5, somando os expoentes, e simplificando, você vai ficar com 5 raiz cúbica de 3. A letra B é mais fácil, dá para você multiplicar esses números, encontra 36 e a raiz de 36 é 6. A letra C, você vai ter que aplicar a distribuição, onde o 3 raiz de 2 vai multiplicar o raiz de 2 e o 3 raiz de 2 vai multiplicar o 3. Depois o menos 2 vai multiplicar o raiz de 2, depois o menos 2 vai multiplicar o 6. Então isso aqui vai dar 3 raiz de 4, mais 9 raiz de 2,
menos 2 raiz de 2 menos 6. Como raiz de 4 é 2, 9 raiz de 2 menos 2 raiz de 2 menos 6. 3 vezes 2 dá 6. 9 raiz de 2 menos 2 raiz de 2 menos 6. Esse 6 corta com esse 6. 9 menos 2 vai dar 7 raiz de 2. Resposta final do item C simplificado. Nona questão, a questão do FUVEST, São Paulo. Raiz cúbica de 2 elevado a 28 mais 2 elevado a 30, tudo isso dividido por 10. A dica desse problema, pessoal, é colocar 2 elevado a 28 como fator comum, tá? Então, se eu divido 2 elevado a 28 por 2 elevado a 28, dá 1. Se eu divido 2 elevado a 30 por 2 elevado a 28, eu vou subtrair os expoentes. Então, 30 menos 28 dá 2. Tudo isso sobre 10. Dentro da raiz cúbica, tá certo? Então, aqui eu vou repetir o 2 elevado a 28. Vou fazer 2 ao quadrado, que dá 4. 4 mais 1 aqui dá 5, tá bom? Para não perder tanto tempo, sobre 10, tudo isso na raiz cúbica. Esse 5 e esse 10 dá para simplificar. Ficaria 2 elevado a 28 sobre, simplificando vai dar 2. Tudo isso dentro da raiz cúbica. Aplicando aqui a divisão de potência de mesma base, onde eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes, eu vou ficar com raiz cúbica de 2 elevado a 27. E quando eu dividir o expoente e o índice por 3, vai dar 2 elevado a 9. Que se você quiser resolver é 512. Ok? Vamos à próxima. Questão número 10. Ele quer que você calcule o perímetro e a área das duas figuras aqui, tá? Perímetro é o mais fácil, você vai somar raiz de 3 mais 1 mais raiz de 2. Lembre que tem outro raiz de 3 e lembre que tem outro 1 mais raiz de 2. Somando os termos semelhantes, isso vai dar 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 2 mais 2. Okay? Já a área é só pegar o raiz de 3 e multiplicar por 1 mais raiz de 2. Aplicando a distribuição, vai dar raiz de 3 mais raiz de 6. Questão bem simples. O perímetro do trapézio aqui vai ser... Se você somar 1,5 com mais 1,5, dá 3. Tá? Vou colocar logo aqui. Se você somar 2 raiz de 2 com 3 raiz de 2, dá 5 raiz de 2. Então, esse é o perímetro. Já a área se calcula pegando a base maior, somando com a base menor, multiplicando pela altura e dividindo o resultado por 2. Se você somar as duas raízes, vai dar 5 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Se você multiplicar as raízes, dá raiz de 4 sobre 2. Raiz de 4 é 2. Se você multiplicar por 2 dividir por 2, vai ficar com 5. Ok? Vamos à próxima. Questão 11. Você vai dividir. Então, vamos lá, tá? Antes de dividir, vou pegar cada um desses números e escrever como uma raiz simplificada. Já fiz isso algumas vezes, vamos lá. Raiz de 18. 18 vai ficar como 2 vezes 3 ao quadrado. Raiz de 98 vai ficar como 2 vezes 7 ao quadrado. Raiz de 200 vai ficar como 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. Ou, se você preferir, 2 vezes 100, tá? Bem, tudo isso vai ser dividido por 2 raiz de 2 mais raiz de 8, que é 2 ao quadrado vezes 2. Aqui vai sair o 3 da raiz, aqui vai sair o 7 da raiz, e aqui vai sair o 10 da raiz, tá? Todo mundo aqui é raiz de 2, dividido por 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Somando aqui vai dar 20 raiz de 2, dividido, eu prefiro dividir aqui, tá embaixo, por 4 raiz de 2. 20 por 4 dá 5 e raiz de 2 eu cancelo com raiz de 2. É por isso que eu acho mais prático um no numerador e o outro no denominador. Ok? Vamos para a próxima.
Letra B, eu vou usar a mesma linha de raciocínio, ok? Então, na letra B, eu vou escrever aqui, ó, 10 raiz de 7, 7 é 3 ao quadrado vezes 3, mais 10 raiz de 3 sobre, eu vou colocar logo na forma de fração que fica mais bonitinho. Esse 3 vai sair da raiz, vai multiplicar o 10, que vou ficar com 30 raiz de 3, mais 10 raiz de 3, isso vai me dar 40 raiz de 3. Dividido por 10 raiz de 3, né? Vou cortar a raiz de 3, são iguais, 10, 40 por 10 vai dar 4. Vamos ao próximo. Bem, esse aqui eu vou tentar fazer a mesma coisa, 20 raiz de 10 mais 10 raiz de 18. 18 eu já fiz algumas vezes, é 2 vezes 3 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2 raiz de 2, tá bom? 10 não dá para simplificar, tá, pessoal? 10 é 2 vezes 5, só vai ter fatores primos. O expoente corta com índice, vai ficar 10 vezes 3, vou escrever logo aqui 30 raiz de 2. Tudo isso dividido por 2 raiz de 2. A maneira mais fácil de fazer esse aqui é separar. Colocar uma raiz de 2 raiz de 2 para cada denominador e você vai fazer a divisão separada, tá? Ó, 10, 20 por 2 vai dar 10. 10 raiz de 2 dividido por 2 raiz de 2 dá raiz de 5, porque 10 dividido por 2 dá 5. Mas aqui fica 15 e eu corto a raiz porque o resultado da divisão vai dar 1. Então essa é a resposta final. Questão 12, você vai simplificar, basta você aplicar as propriedades, multiplicar os índices, vai ficar raiz sexta de 7. Aqui vai ficar, aqui tem um 2, aqui tem um 2, então eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2 vai dar 12 raiz 12ª, né, de 5 ao quadrado. Dá para simplificar por 2, fica raiz sexta de 5, tá? Dividindo o expoente e o índice por 2. Aqui eu tenho um problema, esse 2 aqui não pode ficar aqui, então eu vou introduzi-lo no radical. Para fazer isso, ele vai entrar dentro da raiz cúbica, né? Porque ele vai entrar dentro da raiz cúbica, ele vai ter que entrar elevado a 3, certo? Aqui eu vou multiplicar os índices, eu tenho 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24, e aqui eu vou ficar com 5 vezes 8, que dá 40, ok? E o último, mais fácil, é só multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, vai dar a raiz oitava de 2. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Questão 13, associe os resultados, tá bom? Então vamos lá. O primeiro eu tenho uma potência, fazendo o item A. Aqui eu vou multiplicar, ficaria 6 sobre 12, que dá para simplificar, dá 1 sobre 2, que escrevendo na forma de raiz é raiz quadrada de 2, tá? Então esse aqui seria o A. O B, vou fazer a mesma coisa, é 1/4, e aqui tem 8/3. Se eu multiplico, vai ficar 8 sobre 12. Se eu simplifico por 4, fica 2 sobre 3. Se eu escrevo na forma de raiz, fica raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então esse aqui é o B. Fazendo C, eu tenho 2 elevado a 10 sobre 9, tudo isso elevado a 3 sobre 4. Aplicando a multiplicação, vai ficar 30 sobre 36. Se eu dividir por 6, sobra 5 e sobra 6. Escrevendo na forma da raiz, fica raiz sexta de 2 à quinta. Então esse aqui é o C. Logicamente sobrou para aquele ali o D, mas vamos fazer, né? 2 elevado a 5 terços, tudo isso elevado a 9 sobre 10. Bem, você poderia multiplicar, mas poderia simplificar também, né? 9 vezes 5, 45, 30. Se eu dividir por 15, aqui fica 3, e se eu dividir por 15, aqui fica 2. Então fica raiz quadrada de 2 elevado a 3. Esse aqui é o D. Ok, pessoal? Mais uma questão.
finalizada. Vamos à próxima. 14. Por qual número não nulo, não nulo aqui, deve-se multiplicar raiz de 8, raiz de 9, raiz de 5 para que o número obtido seja um número inteiro? Bem, você poderia multiplicar, né? 8 vezes 9, 72, 72 vezes 5, 360, né? Ou você pode ir simplificando aqui. Raiz de 8 é 2 raiz de 2, raiz de 9 é 3, raiz de 5 não dá. Multiplicando aqui fica 6 raiz de 10. Então esse número não é um inteiro por causa dessa raiz de 10. Então por quanto eu devo multiplicar? Por essa raiz de 10. Tá? Se você multiplicar por raiz de 10, fica a raiz de 100. A raiz de 100 é 10 e esse número vai ficar um número inteiro. Tá? Tem outras maneiras de fazer, essa é a mais simples. Vamos para a próxima. Se raiz de 2 é 1,41 e raiz de 3 é 1,73, usando esses valores, né, simplifique os radicais e dê um valor aproximado para a raiz de 50. Como já foi explicado, a raiz de 50 é 2 vezes 5 ao quadrado. Simplificando, fica 5 raiz de 2. E aí ele quer que você troque o raiz de 2 por 1,41. Então, nessa questão, eu tenho que pegar 5 vezes 1,41, que vai me dar 7,05. Letra B, a mesma coisa, 75 é 3 vezes 5 ao quadrado. Então, vai dar 5 raiz de 3. Quanto é que é a raiz de 3? A raiz de 3 é 1,73. Então, 1,73 vezes 5, isso vai me dar 8,65. Raiz de 200 é mais fácil, né? 2 vezes 100. Raiz de 100 a gente sabe que é 10. Então, é 10 raiz de 2. Raiz de 2 é 1,41 vezes 10, 14,1. Mas você só faz isso quando ele mandar os valores aproximados das raízes, tá bom? Se caso não faça isso, você não precisa simplificar, tá? Ou melhor, substituir. Vamos à próxima. Questão 16. Perímetro, 7 raiz de 28, mais 5 raiz de 112, mais 3 raiz de 175. Novamente, apareceu a simplificação. O 28, até que a gente já sabe de cor, né? Que é 2 ao quadrado vezes 7. Só que falta o 112. Vamos fatorar. Por 2 vai dar 56. Por 2 vai dar 28. Por 2 vai dar 14. Por 2 vai dar 7. Por 7 vai dar 1. Fazendo grupos de 2, isso vai me dar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 7. Sinalzinho de mais. 175. Vamos começar dividindo por 3. Certo? Só que por 3 não dá, 7, 5, 12 e 1, 13. Então vamos ter que começar do 5. Se eu dividir isso aqui por 5, dá 35. Se eu dividir por 5, dá 7. Se eu dividir por 7, dá 1. Então 175 é 5 ao quadrado vezes 7. Simplificando, o 2 vai sair. Lá fora tem um 7, vai ficar 14 raiz de 7. Aqui vão sair 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20 raiz de 7. E o último vai sair um 5 com 3, 15 raiz de 7. Somando 14 com mais 20 com mais 15, vai dar 49 raiz de 7. Tá? Ele está falando que isso aqui é metros. Então, esse é o meu perímetro. Ok, pessoal? Vamos adiante. Questão 17. A mesma coisa, 243 já foi feito, tá? Se eu simplificar 243, é 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Se eu simplificar raiz de 162, é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, tá? Que vai ficar, vão sair 2, 3, vai sair 9. Aqui vão sair também 2, 3, só que vai ficar dentro a raiz de 2. Vamos ao B. O B é a mesma linha de raciocínio. 300 é até mais fácil, né? 300 é 3 vezes 100.
e 50. 50 eu já fiz, acho que umas 2 vezes só agora, tá? Então, B vai ser 10 raiz de 3 menos 5 raiz de 2. E aí ele quer saber o valor de A, que é esse número aqui, menos o B, que é este número aqui. Certo? Fazendo 9 raiz de 3 menos 3 raiz de 2 menos 10 raiz de 3 mais 5 raiz de 2, e somando os termos semelhantes, vai dar menos raiz de 3 mais 2 raiz de 2. Por que é menos raiz de 3? Porque aqui tem 9 menos 10 dá menos 1, e menos 3 mais 5, ou 5 menos 3, vai me dar 2 raiz de 2. Ok, pessoal? Vamos para a parte de geometria. Questão 18 de geometria diz assim, né? A incidência dos raios solares faz com que as extremidades da sombra do homem tenham o mesmo ângulo. O homem tem 1,80, certo? E ele projeta uma sombra de 2 metros. Se a sombra da árvore tem 5 metros, qual é a altura dessa árvore? Nós temos aqui nada mais, nada menos do que semelhança de triângulos x e 5, 1,8 e 2. A altura da árvore está para a altura da pessoa, assim como a sombra da árvore está para a sombra da pessoa. 2 vezes x, 2x. 1,8 vezes 5, isso vai me dar 9. Então, x vai ser 9 dividido por 2. X vai dar 4 metros e meio. Essa é a altura da árvore. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Já falei várias vezes, sempre que tiver um triângulo dentro do outro, separe os triângulos. Está aqui o triângulo maior, está aqui o triângulo menor. Os dois têm que estar retângulos e os dois têm que ter um ângulo aqui para eu poder assinalar. Tá? No triângulo grandão, isso aqui é 12, isso aqui é 5. No triângulo pequenininho, DE não tem nada, que é o meu x. E essa base aqui seria o 8, tá? Vem para cá. E aí eu vou colocar 12 está para 8, assim como 5 está para o x. E aí é só fazer produto dos meios pelo produto dos extremos. 8 vezes 5, 40 sobre 12. Simplificando por 4, dá 10 sobre 3. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Questão 20. A certa hora da manhã, o Sol incidindo sobre o topo de um edifício projeta uma sombra de 32 metros. Então, vamos desenhar aqui um edifício. E esse edifício projeta uma sombra de 32 metros. Tá? No mesmo instante, a sombra de um poste. Então, no mesmo instante tem um poste. A sombra de um poste com 9 metros de altura, localizada ao longo do edifício, mede 12 metros. Então, a sombra do poste mede 12 metros. Qual é a altura desse edifício? Está aqui os dois triângulos na mesma posição. Altura está para altura, assim como sombra está para sombra. E aí, se você quiser dar uma simplificada aqui para não fazer tanta conta, dá para dividir por 4, sobra 3 e sobra 8. E aí eu vou fazer o produto dos meios, 3 vezes x, 3x, 9 vezes 8, 72. 72 dividido por 3 vai dar 24 metros. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Então, o problema 21 fala que certa noite uma moça de 1,50 m, estava a 2 metros de um poste. Então, está aqui a moça, está aqui o poste. Ela estava a 2 metros desse poste. De 4 metros de altura. Então, sei qual é a altura do poste. Qual o valor do comprimento da sombra da moça no chão? Então, imagine aqui que ela vai fazer uma sombra. Ele quer saber qual o comprimento dessa sombra da moça. Um triângulo dentro do outro, você vai separar os triângulos, tá bom? Altura, altura. O 4
e aqui vai ser 2 mais x, aqui vai ser 1,5 e aqui vai ser x, tá? Lembrando que o triângulo vem até aqui, então no triângulo grande tem que ser 2 mais x. No triângulo pequeno só tem o x, que é o tamanho da sombra da moça, tá bom? Então vamos lá. A altura está para a altura, assim como sombra está para a sombra. Você vai fazer o produto dos meios pelo produto dos extremos, 4 vezes x, 1,5 vezes 2, 1,5 vezes x. Eu vou ficar com 4x menos 1,5 de x igual a 3. 2 meios de x igual a 3. X é igual a 3 sobre 2,5, tá? 3 dividido por 2,5 vai dar aqui x é igual a 1,2 metros. Esse é o tamanho da sombra da moça. Ok? Vamos ao próximo. Questão 22. A sombra de um poste vertical. Então nós temos um poste. A sombra desse poste projetada pelo Sol sobre um chão plano mede 12 metros. No mesmo instante, a sombra de um bastão de 1 metro tem 0,6 metros. Qual é a altura do poste? Novamente, a altura está para a altura, assim como sombra está para a sombra, tá? Para não fazer tanta conta, pessoal, aqui é só igualar as casas, esquecer a vírgula, x vai dar 20 metros, tá bom? Se você não fizer isso, faz o produto do meio para os extremos, vai dar o mesmo resultado. Vamos ao próximo. Questão 23 fala o seguinte: um obelisco de 12 metros de altura. Então nós temos aqui um obelisco, qualquer coisa, de 12 metros de altura, projeta uma sombra, tá? Num certo momento, uma sombra de 4,8 metros. Então a sombra dele é de 4,8 metros, ok? De extensão. Calcule a distância máxima que uma pessoa de 1,80 de altura pode se afastar do centro do obelisco. Vai ter uma pessoa que ela vai ficar por aqui. Quer saber qual é a distância máxima que ele pode se afastar? X, tá? E essa pessoa tem 1,80, né? Não tinha braço. 1,80 de altura pode se afastar do centro da base do obelisco ao longo da sombra para, em pé, continuar totalmente dentro da sombra. Então ela tem que estar totalmente ainda dentro da sombra. O que é que eu vou fazer? Já falei para vocês, triângulo um dentro do outro, separa. Aqui é 4,8, aqui é 12. Aqui vai ser 1,8, que é a altura da pessoa, e aqui vai ser 4,8 menos x. Tá? Porque se esse pedaço aqui é x e aqui eu não sei quanto é, esse pedaço é o todo menos o x. Tá? E aí vamos falar, altura está para altura, assim como sombra está para sombra, tá bom? Fazendo aqui o produto dos meios pelo produto dos extremos, ou se você não quiser, você pode dar uma ajeitada nesse número aqui, ó, igual às casas, esquece a vírgula. Então você pode trabalhar com 120 com 18, tá? Ainda poderia dividir por 6 aqui. Se eu divido por 6 eu fico com 20. Se eu divido por 6 eu fico com 3. E aqui ficar com 4,8 e o 4,8 menos x, os números ficam menores um pouquinho, tá bom? Então 3 vezes 4,8 vai dar 14,4, tá? 20 vezes 4,8 vai dar 96. 20 vezes menos x dá menos 20x. Tudo que tem x para cá, tudo que não tem x para o outro lado, tá bom? Então eu vou ficar com 96 menos 14,4. Isso vai me dar que 20x é igual a 81,6. Então x vai ser 81,6 dividido por 20. 81,6 dividido por 20, isso vai me dar 4,08 metros, aproximadamente 4 metros, né? Então vamos à última questão. E nosso último problema fala que a sombra de um prédio num terreno plano
uma determinada hora do dia, mede 15 metros, está aqui no desenho. No mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de 5 metros e a altura 3 metros. Quer saber qual a altura do prédio, né? Então, x na altura do prédio, a altura está para a altura, assim como sombra está para a sombra. Não esqueça de colocar um prédio no numerador e o outro no denominador, tá? Se você fizer isso direitinho, você não vai errar. Fez aí o produto dos meios pelo produto dos extremos, x vai ser 75 dividido por 3, x vai ser igual a 25 metros. Resposta certa, letra A. A de acabou. Espero que vocês tenham assistido e boa prova.